Olá pessoal, meu nome é Rafael Oliveira e hoje eu vou falar um pouquinho sobre discurso de ódio, tão visto nas mídias, na televisão brasileira e nos meios impressos. Mas afinal, o que é ódio? Ódio é um sentimento de rancor, repugnância, aversão e antipatia profunda e duradoura em relação a algo ou a alguém. Isso quer dizer que ódio e preconceito são a mesma coisa? Não. Preconceito é uma ideia preconcebida em relação a algo ou a alguém. Por exemplo, se determinada pessoa não conhece o Nordeste e fala: "Ah, eu não gosto do Nordeste", isso é ódio? Não. Isso é mero preconceito. A pessoa não tem o fundamento necessário para emitir tal opinião. Porém, se a pessoa conhece a cultura local, já veio ao turismo, conhece a nossa gastronomia, e mesmo assim fala: "Ah, eu não gosto do Nordeste", isso é preconceito? Não. Isso é discurso de ódio? Muito menos. Isso apenas quer dizer que ela tem as ideias dela em relação a uma experiência que ela viveu. Ninguém é obrigado a ter as mesmas concepções, as mesmas ideias e concordar com tudo que gostamos. Um exemplo de discurso de ódio recentemente foi proferido pelo professor da UFRJ, Mauro Iazzi, ex-candidato à presidência da República, no qual ele prega o fuzilamento de mais da metade da população brasileira. Isso sim, pessoal, é um exemplo de discurso de ódio. É assim que nós vamos enfrentar os conservadores, radicalizando a luta de classe. Mas qual vai ser o nosso diálogo com esse setor? Com o setor conservador? Nós sabemos que você é nosso inimigo, mas considerando que você, como afirma, é uma boa pessoa, nós estamos dispostos a oferecer a você o seguinte: um bom paredão, onde vamos colocá-lo na frente de uma boa espingarda, com uma boa bala, e vamos oferecer, depois de uma boa pá, uma boa cova, né? Com a direita e o conservadorismo, nenhum diálogo, luta. Em uma conversa informal, se alguém fala: "Ah, eu odeio o Domingão do Faustão", isso é discurso de ódio? Grande maioria das vezes não. Ela apenas empregou a palavra ódio de maneira errada. Ela quis se referir que não compactua com determinado tipo de entretenimento, que não se identifica com o programa. Porra, bicho, olha que cacetada lá. O discurso de ódio, tenha ele cunho étnico, racial, religioso, ele é preocupante e deve ser combatido. A história nos mostra que quando ele conta com o apoio de grande parte da população ou da mão de ferro do Estado, as consequências são catastróficas. Exemplos disso: o ódio aos judeus na Alemanha nacional-socialista, o ódio aos comerciantes na União Soviética e o ódio aos cristãos em países islâmicos como a Arábia Saudita, onde o simples fato de carregar uma Bíblia pode lhe condenar à pena de morte. O que me preocupa é a utilização indevida do termo discurso de ódio para fins políticos, onde a intenção, nítida ou implicitamente, é censurar oponentes, calar opositores e gerar um discurso único, ou seja, aqueles que pensarem diferente e ousarem expressar seus pontos de vista serão condenados ao ostracismo político e intelectual. Ironicamente, muitos que veem discurso de ódio em tudo aquilo que não lhes agrada são vistos com camisas de personalidades como Che Guevara, aquele sujeito racista, preconceituoso, homofóbico. Inclusive, seu filho, neste momento, pode estar usando a camisa do Che Guevara. Fusilamientos, sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte. Ano passado, um exemplo de discurso de ódio proferido pelo professor da USP, Giraldelli, não recebeu a devida atenção da mídia, das redes sociais, da televisão brasileira e dos meios impressos. O professor desejou que a jornalista Raquel Sherazade fosse estuprada. Porém, como não faz parte de um objetivo político maior, tal episódio foi devidamente esquecido. Em relação a classificarmos sem os devidos critérios algo como discurso de ódio, meramente pela nossa conveniência, encerro com a seguinte citação do economista e cientista político Thomas Sowell:
Um dos grandes perigos do nosso tempo é transformar a verdade em algo inaceitável ou mesmo ilegal através de leis de discurso de ódio.